Este indicador de Price Action Tudo em um é uma verdadeira revolução. Ele reúne todos os conceitos essenciais da ação do preço, tornando mais fácil do que nunca analisar o mercado e tomar decisões de negociação informadas. Ele ajudará você a identificar tendências, detectar rompimentos, capturar níveis de liquidez e muito mais. Vou explicar tudo em detalhes, mostrar como configurá-lo e ensinar exatamente como usá-lo no seu trading. Vamos começar. Estou no TradingView, e vou usar o time frame de 4 horas do EUR/USD para explicar este indicador. Primeiro, vamos adicionar este indicador ao nosso gráfico de negociação. Se o seu gráfico parecer muito comprimido, ajuste a escala ligeiramente para tornar a ação do preço mais visível. Em seguida, clique em Indicadores, e na barra de pesquisa, digite Price Action Toolkit. Selecione o criado por o algo e adicione ao gráfico. Assim que for adicionado, você verá imediatamente várias linhas, níveis e rótulos no seu gráfico. Pode parecer um pouco confuso no início, mas não se preocupe, eu explicarei tudo passo a passo. Primeiramente, você notará uma linha de tendência adicionada automaticamente ao gráfico. Este indicador detecta e desenha dinamicamente linhas de tendência com base na estrutura atual do mercado. Se houver uma tendência de alta, você verá uma linha de tendência ascendente. Por exemplo, aqui, o preço está formando topos e fundos mais altos, confirmando a formação de uma tendência de alta. O indicador desenhou uma linha de tendência ascendente para visualizar esse movimento. Mas observe o que acontece quando o preço falha em romper o último topo, isso sinaliza que a tendência de alta pode estar enfraquecendo devido a um nível de resistência forte à frente. No entanto, enquanto o preço permanecer acima da linha de tendência, espera-se que continue subindo. Se o preço romper abaixo do último fundo mais alto, isso sinaliza uma quebra estrutural, indicando que uma possível reversão pode estar a caminho. Isso é conhecido como mudança de caráter, change of character, chakra ou C, e o indicador também marca isso automaticamente quando acontece. Da mesma forma, quando o mercado está em tendência de baixa, ou seja, formando topos e fundos mais baixos, o indicador desenha automaticamente uma linha de tendência descendente. Se você acessar as configurações do indicador, sente que todos à sua volta estão a beneficiar da inteligência artificial, mas não faz ideia por onde começar. Não espere mais, comece hoje mesmo. O nosso bot de negociação gratuito é simples de usar, alimentado por inteligência artificial, e pode render-lhe até 1% de lucro todos os dias. Mais de 50 mil membros já aderiram. Clique no link abaixo agora para obter acesso gratuito. Esta é a sua oportunidade de aproveitar o poder da IA e dar um passo em direção a um impulso financeiro. No menu Configurações, há uma opção chamada Mostrar Estrutura do Mercado, Show Market Structure, que, quando ativada, adiciona linhas em zigue-zague ao gráfico. Isso ajuda a visualizar melhor o movimento do preço, facilitando a identificação de tendências e reversões. Agora, vamos falar sobre os níveis de liquidez. Estes são marcados por linhas horizontais verdes e vermelhas no gráfico. Estes não são blocos de ordens, order blocks, explicarei esses mais adiante, mas sim níveis-chave de liquidez que atuam como zonas de preço altamente reativas. As zonas de liquidez são áreas onde os traders frequentemente colocam suas ordens de stop-loss, geralmente perto de topos e fundos importantes. Por exemplo, imagine que um trader entra em uma posição de venda próxima a uma resistência de topo, o stop-loss provavelmente será colocado logo acima dessa área. Porquê? Porque ele acredita que, se estiver errado, o preço romperá esse nível, forçando-o a sair da posição. Como a ordem de stop-loss é uma ordem de compra, há um grande número de ordens de compra acumuladas nessa área. Isso é conhecido como liquidez do lado da compra, ou seja, há grandes quantidades de ordens de compra esperando nessa zona. Da mesma forma, traders que entram em posições de compra perto de níveis de suporte geralmente colocam seu stop-loss logo abaixo desse nível. Como a ordem de stop-loss é uma ordem de venda, há muitas ordens de venda já colocadas nessa área. Isso é chamado de liquidez do lado da venda, significando que o mercado já pré-carregou ordens de venda nesse nível. Por que isso é importante? Porque traders institucionais e grandes players do mercado caçam liquidez. Eles aproveitam essas zonas de alta liquidez para acionar ordens de stop-loss, varrer liquidez e mover o preço na direção oposta. Saber onde a liquidez está permite que você posicione melhor suas negociações, coloque stop-loss de maneira mais estratégica e até mesmo identifique reversões de mercado quando a liquidez for eliminada. Agora, vamos falar sobre os blocos de ordens, order blocks, que são representados por zonas verdes e vermelhas no gráfico. O que são blocos de ordens? Em termos simples, os blocos de ordens são zonas de preço onde traders institucionais, grandes bancos, fundos de hedge e criadores de mercado já posicionaram grandes ordens de compra ou venda.
Essas zonas são importantes porque geralmente atuam como fortes níveis de suporte e resistência. Quando o preço revisita um bloco de ordens, há uma grande probabilidade de uma reação, seja uma continuação da tendência ou uma reversão. Identificar manualmente blocos de ordens válidos requer habilidade e experiência, mas este indicador faz isso automaticamente para você. Tudo o que você precisa fazer é observar como o preço interage com essas zonas e incorporá-las em suas estratégias de negociação. A próxima característica que precisamos de cobrir é a quebra de estrutura e a mudança de caráter. Estes são conceitos fundamentais na negociação de ações de preço, e este indicador marca-os automaticamente no gráfico. Vamos explicar isso. Uma quebra de estrutura, BOS, acontece quando o preço rompe um nível-chave, sinalizando uma continuação da tendência. Por exemplo, em uma tendência de alta, se o preço recuar e depois ultrapassar a alta anterior, isso confirma a continuação da tendência de alta. O indicador marca este facto como BOS, quebra de estrutura. Da mesma forma, em uma tendência de baixa, se o preço quebrar abaixo da baixa anterior, isso sinaliza mais movimento de baixa, e o indicador marca isso como BOS também. Uma mudança de caráter, por outro lado, sinaliza uma potencial inversão de tendência. Se o mercado está numa tendência de alta, está a fazer máximos e mínimos mais altos. Mas se o preço de repente quebra abaixo do último mínimo mais alto, isso é uma mudança de caráter, um sinal de que a tendência pode estar a terminar e uma tendência de baixa pode estar a formar-se. O mesmo acontece numa tendência de baixa. Se o preço quebrar acima do último máximo inferior, isso sinaliza uma possível inversão de tendência para cima. Compreender estes conceitos de ação do preço é crucial na negociação, quer seja para sinais de entrada, colocação de stop-loss ou objetivos de lucro. E a melhor parte? Este indicador faz tudo isso por si. Ele simplifica a análise de tendências, a estrutura do mercado, a liquidez e as reversões, tornando uma das melhores ferramentas para os traders de ação de preço. Para tirar o máximo proveito dele, considere combiná-lo com um forte indicador de volume para fortalecer as entradas de negociação e usar vários períodos de tempo para se alinhar com a tendência geral. Isto ajudá-lo a evitar negociar em mercados agitados onde os sinais podem ser menos fiáveis. Para melhorar o indicador Price Action Toolkit, pode combiná-lo com o indicador VWAP, preço médio ponderado por volume, para obter uma estratégia poderosa. Faça sempre o backtest da sua estratégia para aperfeiçoar as entradas e saídas com base em dados históricos. O domínio dessas técnicas aumentará a sua vantagem comercial e melhorará a consistência. É tudo para este vídeo. Se você achou este guia útil, por favor, deixe um like e considere se inscrever no canal. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para deixá-la nos comentários, e farei o possível para responder o maior número possível. Obrigado por assistir e, como sempre, vemo-nos no próximo vídeo.